Olá pessoal, aqui é o professor Geilton e hoje ainda 15 de outubro de 2021, dia do professor. E eu estou aqui voltando novamente e vocês vão entender o motivo porque ao final desse vídeo. Mas eu quero aproveitar para ler aqui uma lei municipal, lei de número 058, que eu a batizei de lei maldita. A lei 058, ela dispõe sobre a alteração de dispositivos da lei ordinária número 2, de 5 de março de 2012. O prefeito municipal de Campestre do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte lei. O artigo 24 e o parágrafo único do artigo 36 da Lei Ordinária 02, de 5 de março de 2012, passam a vigorar com as seguintes redações. Artigo 24. O desenvolvimento na carreira dos grupos ocupacionais criado na presente lei ocorrerá através de progressão vertical e horizontal. E no caso da passagem de um nível para outro, esta somente ocorrerá dentro do seguinte período de inscrição: entre os meses de janeiro a junho, para percepção a partir de janeiro do ano seguinte; entre os meses de julho a dezembro, para percepção a partir de julho do ano seguinte. O que isso quer dizer? Quando qualquer servidor que fizesse uma mudança de nível é, um exemplo, se ele tem apenas o ensino médio e faz uma faculdade, ele muda de nível. E nessa mudança, ele ganha um percentual em cima do salário dele. Percentual esse que varia de 15%, 23%, varia de acordo com o nível. E antes dessa lei, quando ele apresentava o diploma no RH, ele recebia no mês seguinte. E depois dessa lei, ele só recebe com até um ano, no mínimo 6 meses, no máximo um ano. E eu pergunto para vocês, isso é ou não é maldade? Mas vamos continuar ainda na mesma lei. O artigo 36, no seu parágrafo único, diz o seguinte: o ocupante de cargo público pertinente às atividades de magistério pertencente ao quadro efetivo da rede pública municipal de ensino no exercício de atividade docente possuirá direito à redução de 50% da sua jornada de trabalho, desde que comprove possuir no mínimo 50 anos de idade e 20 anos de efetivo exercício na função de magistério, contados exclusivamente no âmbito do quadro efetivo do município de Campestre. Qual é a modificação que o artigo 36 nesse parágrafo faz? Antes da lei, o professor que trabalhava aqui em Campestre, mesmo que não fosse do quadro efetivo, mas que já tivesse anos e anos de prestação de serviço no nosso município, ou até no município anterior, que era Porto Franco, poderia contar esse tempo. Mas depois dessa lei, só se ele for efetivo, ou seja, só se ele for concursado, que vai contar. Eu pergunto novamente, isso é ou não é uma maldade? Mas vamos continuar. A lei está cheia de maldades. Vamos para o próximo artigo. Artigo 2º. A lei ordinária, a número 2, de 5 de março de 2012, passa a vigorar acrescida do artigo 83. Percentual entre as classes tabela de vencimentos do grupo ocupacional do pessoal permanente da rede municipal, abrangido pela presente lei, passa a vigorar com 5%, independente da categoria funcional que pertence. Esse detalhe aí antes era 3% para os 40% e 4% para os 60%, que são os professores. Os outros o outro grupo operacional. E foi acrescido
todos se equipararam a 5%. Menos mal, menos maldade. Vamos lá para o artigo 3º. Ficam revogados em todos os seus termos o inciso 1º do artigo 38 e o artigo 39 da Lei Ordinária 02, de 5 de março de 2002. O que diz esses dois artigos? Vamos lá, no inciso 1º do artigo 38, das vantagens. Estão previstas vantagens para as atividades exercidas por ocupantes de cargo no quadro da rede municipal de ensino, especificadas a seguinte. Olha o parágrafo 1º. Adicional tempo de serviço. É o famoso quinquênio. O quinquênio, para explicar melhor para vocês, a cada 5 anos, o servidor ganharia 5% no seu salário, até o limite de 35. E esse artigo ele foi retirado. Então, o quinquênio acabou. Mas tem uma outra maldade aí que foi feita nessa situação, que é já que eu explico para vocês. Continuando. O artigo 39, o adicional por tempo de serviço será pago sobre o vencimento correspondente ao nível de classe que se encontra na carreira de 5 a cada quinquênio de efetivo exercício até o limite. Ok, então esse aí foi revogado. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, e pergunto mais uma vez, isso é ou não é maldade? Mas tem outra maldade ainda inserida dentro dessa mesma situação. Os profissionais que já tinham adquirido quinquênio de 15% e 10%, o artigo 5º da Constituição, num determinado inciso, fala do direito adquirido. Então, esses profissionais já tinham adquirido o direito de 10% e de 15%. Então, isso era para permanecer inalterado, mesmo retirando os quinquênios vindouros, os quinquênios que iam vir posteriormente, mesmo tirando, mas os que foram conquistados deveriam ter permanecido. Vou dar um exemplo para vocês. Se na época dessa lei, dessa maldita lei, o servidor tivesse 15% do seu salário, um exemplo, se ele tivesse um salário de R$1.000, com mais 15% ele tinha R$150. Acontece que quando essa lei passou a vigorar, dessa forma, e de lá para cá, o salário desse servidor veio aumentando. Acontece que esses 15% permaneceu inalterado o percentual existente naquela época, aqueles R$150. Se hoje o salário do servidor for R$2.000, onde o seu quinquênio deveria ser de R$300, permanece ainda 150. E eu lhe pergunto, isso é ou não é maldade? Então, pessoal, o artigo 4. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada disposições em contrário. Campestre do Maranhão, 19 de dezembro de 2016. Valmir de Moraes Lima, prefeito municipal. Ou seja, o senhor maldade. Senhor maldade. Por que eu estou vindo aqui falar dessa lei? Porque hoje eu vi uma postagem do senhor maldade parabenizando os professores e dizendo que os professores têm que ser valorizados. Paciência, pessoal. Paciência, senhor maldade. O senhor deveria não ficar com essas postagens. Essas postagens, ela nada lhe ajuda, pelo contrário. Pelo seu histórico com a educação de campestre, ela só lhe atrapalha.
principalmente com essa lei. Fora outras maldades que não, fora essa lei aqui, tem outras. Tem outras que eu vou, em outra oportunidade eu explanarei para vocês. Então, isso basicamente é uma demagogia do senhor Maldade. Pegar e parabenizar nós, professores de Campestre, prejudicados por uma gestão total. Uma gestão que não fez graça nenhuma com a educação nos últimos 8 anos que passaram da gestão passada. Agora vem fazer postagem parabenizando o professor. Eu particularmente, senhor Maldade, estou me referindo ao ex-prefeito Valmir Moraes. Eu particularmente dispenso os seus parabéns. Porque quando o senhor teve a oportunidade de nos valorizar, o senhor fez o contrário. Infelizmente. E isso é de indignar. E o professor que não se indigna com isso, a gente tem que estudar esse professor. Porque a gente ainda vê professores aplaudindo a sua postagem, curtindo a sua postagem. Professor mesmo que se preza e foi prejudicado por essa lei e por outras situações dos últimos 8 anos, deveria fazer lá na postagem era um dislike. Isso sim é que merece essa postagem. Ok? E posso voltar a qualquer momento com as minhas indignações. E agradeço a cada um de vocês. E mais uma vez, parabenizo vocês, professores que são guerreiros. Estão na luta e vão continuar lutando. Cada um de vocês. Parabéns. E muito obrigado.